Precioso Deus e eterno Pai, receba a nossa adoração, Pai. Somos teus filhos e sabemos que a tua presença está aqui sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade e rogamos que agora o Senhor fale conosco, Pai. Inspira-me, ó Deus, e inspira a igreja para juntos recebermos a palavra. Só o Senhor pode fazer. Cura os enfermos, Pai. Liberta os oprimidos. Consola quem está abatido. Responde àquele que tem necessidade de uma resposta. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Por isso peço que a tua palavra possa ir de encontro à necessidade de todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu me coloco em tuas mãos, rogando a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão, para que o Senhor com toda liberdade nos ajude. Aqui e em qualquer lugar onde teus filhos estão reunidos. Abençoe o pastor Febrônio, Pai, onde está, por certo, pregando essa tarde também. Que ele possa ter a unção do teu Espírito. E assim cada ministro, cada irmão, cada irmã, possa tirar o grande proveito da tua palavra nesta noite, ao redor do mundo onde estivermos, enquanto nos resta poucos dias sobre essa terra. Nos ajuda a aproveitarmos o máximo a tua presença, nos enchermos cada vez mais, pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar. Que Deus continue abençoando a todos. E o irmão Beto já apresentou, né, aos visitantes. Todos são bem-vindos, e não só os que estão aqui, mas aqueles que através da internet estão participando, se alimentando da palavra de Deus. É um tempo muito oportuno que estamos vivendo. É o cumprimento das Escrituras, quando a Bíblia diz que o limpo se tornaria mais limpo e o sujo se sujaria mais. Então nós que somos limpos pelo sangue de Cristo, cada dia nós nos tornamos mais limpos, cada dia nós nos posicionamos mais com Deus, porque nosso desejo não é ser somente um membro de igreja, mas um membro do corpo de Cristo. Amém? Então que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Então vamos nos colocar de pé, irmãos. Que Deus possa nos abençoar agora na palavra que será lida. São Lucas capítulo 7, versículo 36 até o versículo 47. Você é importante para Deus, por isso você está aqui essa noite. Você que o diabo já tinha dito que estava perdido a batalha, ele mentiu. Ele mentiu porque ele faz aquilo que lhe é próprio mentir, né? A tua presença aqui é prova de que Deus te ama e que Ele tem um propósito na sua vida, amém? São Lucas capítulo 7, verso 36 ao versículo 47. Vamos ler. Quem não encontrou pode ouvir somente. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando começou
a regar-lhe os pés com lágrimas, e a enxugar-lhes com os cabelos da cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com o unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Senhor nosso Deus e Pai, rogamos ao Senhor agora que vivifique a palavra que foi falada e lida e que nos dê um momento especial em Tua presença esta noite. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, lhe peço. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero nessa noite, irmãos, falar sobre o tema um homem insignificante. Primeiramente, transcorrer com os irmãos sobre o cuidado de Deus para conosco. Que você possa estar atento, amém? Prestar atenção na palavra e se movimentar o mínimo possível, né? Para nós podermos ser ajudados. Então, o cuidado, o zelo de Deus, ele é constante na vida de cada um de nós. Ele nos tem e nos chama de o seu particular tesouro. Ele diz que nós somos a menina dos olhos dele. Agora você sabe que a menina dos olhos é aquela parte sensível de nossos olhos, da qual precisamos para enxergar. E que o mínimo sinal de perigo é o suficiente para os olhos se fecharem rapidamente para proteger a menina dos olhos. Então, Deus nos qualifica como a menina dos seus olhos. E Ele está atento a proteger cada um de nós. E Ele chega a dizer assim: ai daqueles que tocarem em um dos meus ungidos. Deus protege os seus filhos. Deus protege a sua igreja. Deus protege a você, porque você é para Ele seu particular tesouro, a sua riqueza, o seu tudo aqui na terra. Quando os olhos de Deus são endereçados do céu para olhar para a terra, os olhos de Deus não estão atentos para ver as 7 maravilhas do mundo, ou para ver os atores, atrizes, estrelas de cinema, mas os olhos de Deus, eles estão fixos em você, na sua vida, na sua casa, no seu lar.
Por isso, irmãos, você está cercado, e o profeta disse que há uma circunferência de uns 3 metros ao redor dos filhos de Deus, que há uma unção ali, que te protege dos dardos do inimigo, que tentam lhe atingir. Um cristão somente é atingido quando há uma permissão de Deus, porque nós não podemos ser eternos aqui. Quando chega a hora de ir, vai. Mas fora disso, você está protegido. Mas tem uma coisa, não há problema do ferrão da morte nos atingir quando chegar a nossa hora. Porque o cuidado de Deus é tão grande, que quando chegar essa hora, tudo já está preparado para outra vida, para estar em um lugar melhor, para estar realmente recebendo a recompensa por tudo aquilo que nós lutamos, batalhamos. Agora, Deus espera de nós, irmãos, alguma coisa. Há uma mensagem pregada pelo profeta intitulada Ele cuida, e você? É uma pergunta, é uma afirmação e uma pergunta. Ele cuida, e você? Quer dizer, e você? O que faz diante do cuidado de Deus? Qual é a tua atitude diante desse amor de Deus, deste zelo de Deus? Quando Ele está sempre nos protegendo, e você sabe, você sai pela manhã e você vê o orvalho, você vê as flores, você vê as nuvens, você vê a natureza, em tudo isso está Deus. Em tudo isso está Deus pintando. Hoje Ele pinta o céu de uma cor, amanhã Ele pinta de outra cor, para ter sempre algo variado para nós, e muitas vezes nós não vemos nada disso. Chutamos aquilo que Deus faz com tanto carinho, murmuramos, criticamos, zombamos. Agora veja, o cristão, em tudo ele dá graça, porque ele vive com a sua alma tão conecta com Deus, que ele sabe que a vida dele está sendo guiada pelo rumo da vida, do Espírito Santo conduzindo, e que tudo ao seu redor contribui para o bem, e que quando as lutas vêm, logo você sabe que haverá uma forma de você sair daquela tribulação, porque Ele prometeu: eu estarei convosco e em vós todos os dias. E quando você vê o Sermão da Montanha, um sermão tão bonito, tão comentado e ventilado por todos os homens na terra, até mesmo pessoas que não são cristãs, eles olham e admiram um sermão com tantas palavras profundas e bonitas. Mas eu digo, de que adianta você recitar isso e não viver isso? Quando ele chega e diz: por que estás ocioso, preocupado com o que você vai comer amanhã? Por que estás preocupado com o que vais vestir? Os pássaros não plantam, não colhem, e mesmo assim o Pai do céu não deixa faltar nada. Você nunca viu um pássaro morto de fome? Você pode ver ele morto, atropelado, alguma coisa, mas Deus cuida de cada um deles, e sempre estão bem gordinhos, porque Deus tem o controle de toda a natureza. Por que estáis ociosos pelo que vai vestir? Jesus disse: olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E Jesus disse: e os lírios do campo é vestido com aquela beleza para amanhecer ali bonito e à tarde estar murcho e se vai. Mas se Deus cuida dessas coisas que vêm e passam, não cuidaria Ele de eu e de você? Não cuidaria Ele da sua família? Não cuidaria Ele de seus filhos? Não cuidaria Ele da sua fé? Deus deseja, irmãos, que nós realmente descanse.
E o profeta um dia acordou a irmã Meda, uma noite, né, acordou ela, porque uma mensagem veio tão forte no coração dele, que ele não conseguiu se aguentar para deixar pregar depois. E ele disse: Meda, faz o favor de levantar-se, assentar-se, porque há algo queimando em meu coração e eu tenho que dizer. E ela educadamente se levantou e assentou-se, e ele pregou um sermão a ela à noite. Sabe qual foi o tema que ele pregou? Ele falou que o cristão descansa, que o cristão não se agita, que o cristão não se abate. Mas facilmente você vê pessoas que dizem ser cristãs, toda arrepiada, agitada, por coisas, problemas que surgem. Isso mostra o que é a ausência da fé, a ausência da intimidade com Deus. Se você vive para Deus, você tem que ter a certeza que tudo em tua vida contribui para o teu bem. Agora, quando surge um problema, você já sabe que de um lado ou de outro surgirá a maneira de vencer aquele problema. Mas se você enfrenta aquele problema de uma maneira descontrolada, agitada, infelizmente você vai causar dano. Depois não pode culpar a Deus e dizer: Deus não me livrou, você causou o problema. E os bombeiros sempre advertem as pessoas que em caso de acidente ou em caso de um acidente com fogo ou qualquer outra coisa, a coisa a ser feita é manter a calma, porque a maior parte dos mortos e feridos é pelo tumulto que acontece diante do problema. O rebanho, irmãos, ele tem que ser um rebanho tranquilo, e o papel de um pastor é manter a igreja tranquila, sem agitação. Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. O verdadeiro pastor não leva a ovelha a tomar água lá no penhasco, não leva a tomar água lá nas águas agitadas, mas ele leva as ovelhas aonde as águas são tranquilas. E veja vocês, antigamente havia os tropeiros, né? E eles viajavam desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, com a tropa de boi, para vender ali para os açougues. Não havia estradas para transportar, não havia caminhões. Então eles saíam com milhares de cabeças de gado, e eles levavam meses na viagem até chegar ali e vender aqueles animais. Levavam vivo, caminhando. E havia um perigo, que era o chamado estouro. O que é o estouro? Se um daqueles boi se assusta e ele sai em desespero, logo o próximo, o seguinte e o outro também começa a correr sem rumo, sem saber o que está acontecendo, e de repente toda a tropa está em pânico, e aquilo ali causa quebraduras, acidentes, e a coisa às vezes é desastrosa, porque houve um estouro dentro do rebanho. Então o tropeiro ele cuidava, vigiava para que não haver esse tipo de susto. Assim o pastor ele vive atento para que não haja nenhum estouro na igreja, porque senão o rebanho se agita. E muitas vezes há pessoas que acham que o pastor tem que confidenciar à igreja tudo aquilo que lhe é confidenciado. Pelo contrário, ele é aquele que recebe o peso da carga e amortece aquela pressão e leva diante de Deus aquilo e descarrega em oração diante do Senhor e ajuda aquela família e ajuda aquele outro. Agora, se ele fosse trazer tudo diante do povo, como o povo suportaria? Por isso, quando você vê alguém e você sabe do problema de alguém, não julgue,
Ah, o pastor não toma providência. O pastor já tomou providência. O pastor já sarou as feridas deles. O pastor já tratou o que devia ser tratado. Mas fica aquilo entre ele e Deus e aquela pessoa. A não ser um caso que já é de repercussão, que tem que tomar uma providência pública. Então veja vocês que é necessário o rebanho estar sempre tranquilo, sempre em paz. Não pode haver agitação, porque a agitação te tira a tranquilidade de Deus. Uma família agitada, irmãos, é uma família que está cada vez trazendo mais problemas, porque a agitação causa mais prejuízos. Mas quando você está em paz, você está tranquilo, facilmente você desata aquele nó que parece tão difícil de desatar, porque você está tranquilo. Então Deus espera, irmãos da sua igreja, esse tipo de fé que descansa, mesmo diante da dificuldade. Você sabe, há um Deus que zela por mim, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que guia meus passos. Eu fui chamado, Ele está comigo. A minha derrota seria a derrota dele, ele não vai ser derrotado. E aí você descansa. Mas o problema está piorando, o problema está cada vez se agravando. Não há problema, está nas mãos de Deus, está fazendo aquilo que é para ser feito. Agora você tem que ter consciência de que você está fazendo o que é para ser feito. Porque se você não acerta legitimamente, ou acerta pelas metades, ou não se livra daquela influência, aí não adianta você querer confiar em Deus. Porque pedir para Deus abençoar uma coisa suja é provocar a Deus. Eu não esqueço nunca um caso que, vou dizer até, a palavra seria revoltante, de alguém que procurou o pastor. Pastor, eu quero que o senhor faça uma oração, porque eu estou num problema na justiça, com o meu bebê, e eu preciso sobre a pensão da criança. Poxa, veio pedir oração, vamos orar. Depois vai saber, queria, vamos dizer, usar a Deus para uma trapaça, porque queria cobrar a pensão de alguém que tinha condições, mas que não era o pai da criança. As pessoas não têm noção da santidade de Deus, pensa que Deus é o quê? Depois eu fiquei analisando, mais tarde, quando veio o resultado, não era filho da pessoa que ela queria pensão de maneira alguma. Aí você fica pensando, mas meu Deus, o que passa na mente das pessoas? Você tem que chegar diante de Deus, saber, ali está a santidade. Se o teu problema é um problema justo, entrega a Deus e descansa, porque Ele é justo para fazer justiça. Agora, não vai querer que Deus ponha a mão para resolver aquele monte de embrulho que tem ali, de coisas erradas, escondidas e negócios mal feitos. Deus não vai abençoar. Mas quando você põe sua vida diante de Deus, você descansa. Ele é Deus, irmãos, Ele te segue, Ele está ao meu lado, Ele está ao teu lado, para me dar a vitória, para me dar a bênção, para me abençoar. Quando aquele navio estava viajando, creio que da Inglaterra para os Estados Unidos, se não me falha a memória, e uma tempestade começou a golpear o navio de um lado para o outro, e o capitão recebeu o aviso pelo rádio, que os meteorologistas disseram que a tempestade era muito grave, e que ela não iria parar tão logo. E então, o aviso veio da torre e disse assim, que se vocês não conseguirem, capitão, procure, faça de tudo para manter o navio, porque se dentro de meia hora vocês não conseguirem se manter, vocês vão afundar. Então o caso era gravíssimo, o capitão correu até a tripulação, até os passageiros, e disse, cada um de vocês, busque a Deus da sua forma, ore, suplique a Deus, pede misericórdia, porque se dentro de meia hora nós não sairmos dessa tempestade, nós vamos afundar. E disse que havia uma banda tocando músicas de rock, esses navios cruzeiros, né, sempre levam músico para entreter os passageiros, os turistas, e a banda imediatamente parou de tocar o rock, começou a tocar um hino. Veja, na hora, parece que driblar a Deus. Pensa que Deus
É alguém que você simplesmente, como diz, põe no saco, tira, põe, tira, faz de Deus o que quer. Não, Deus sabe da sinceridade do coração da pessoa. E aí então havia uma senhora ali, e ela fez sua oração rapidamente, e logo começou a levantar as mãos para o céu, e andar de um lado para o outro, e glorificar, e foi glorificando, e foi se aquecendo no Espírito. De repente estava dançando, saltando e glorificando a Deus, enquanto os outros estavam em prantos e desespero. Aí o capitão chegou e disse, pegou nos ombros da mulher, chacoalhou ela e disse: senhora, tu não tem noção do que está acontecendo? Ela disse: sim, eu tenho. Você não ouviu a notícia que nós vamos afundar dentro de 30 minutos, se não conseguirmos sair dessa tempestade? Ela disse: eu ouvi, capitão. Então como você pode fazer festa num momento como esse? Ela disse: é o seguinte, eu já orei a Deus, e eu estou tão feliz, porque eu estou viajando da Inglaterra para visitar uma filha, que há 30 anos mudou-se para os Estados Unidos, e faz 30 anos que eu não a vejo. E ela disse: se dentro de 30 minutos nós escaparmos da tempestade, eu vou poder abraçar a minha filha nos Estados Unidos. Mas se dentro de 30 minutos nós não conseguirmos sair da tempestade, eu tenho um filho na eternidade, e eu poderia abraçar aquele filho do outro lado. Aleluias! Isto é uma fé que descansa. Aleluias! Para o lado que vai é lucro para o Filho de Deus. Não há como perder. Se eu morrer, eu vou me encontrar com aquele que está no céu. Se eu viver, eu vou me encontrar com aquela que está nos Estados Unidos. Mas uma coisa eu sei: do lado que for, eu vou ver meus filhos. Então o cristão, irmão, ele não se apavora, porque ele tem Cristo ao seu lado, ele tem Deus consigo, ele tem a promessa de Deus, que Deus te chamou: eu estarei convosco e em vós todos os dias. E essa vida é passageira, e os problemas são passageiros. Mas então o que devemos saber, irmão, é ter consciência de que esse Deus está ao teu lado, está ao meu lado, está com a sua família, está com o seu filho. Ah, mas ele está no mundo, ele está, mas há semente dentro dele? Você entregou ele a Deus, você orou a Deus, Deus está com ele lá. Nem que seja na última volta da vida dele, ele fará menção do Calvário, ele saberá onde ir. Você colocou, você encomendou a Deus, você está descansado. Ora, que segurança é essa, irmãos? É a segurança que ganhamos de Cristo, pelo Calvário, pela promessa, irmãos, da cruz. Que Deus nos ajude realmente a ter essa fé genuína, essa fé firme, que não se abala, que não se agita diante dos problemas. Quando o irmão Branham perdeu sua esposa, claro, como humano, você tem o lado humano, você chora, mas você não vai perder o controle como o ímpio. Então, como humano, ele sentia saudades da sua esposa, da sua filhinha, e ele ia toda tarde ao cemitério, e ele disse que ele ia ali para ouvir uma pomba cantar para ele, uma pomba que vinha e assentava-se ali em algum galho. E um dia ele estava indo, à tardinha, estava indo para o cemitério, encontrou um homem, e o homem disse: olá, Billy, como está? O irmão Branham disse: tudo bem. Ele disse: você ainda mantém sua religião desde tudo que tem acontecido contigo? O irmão Branham olhou para aquele homem crítico e disse: não é eu que mantenho minha religião, é ela que me mantém. Não é você que mantém Cristo, é Cristo que te mantém. Não é você que mantém a palavra, é a palavra que te mantém. É ela que te segura na hora da tempestade. Então Ele está conosco. Ele está conosco. Mas você está achando assim: mas pastor, está estranho o tema dessa noite. Você falou que ia dizer sobre um homem significante, mas é isso mesmo. Ele está comigo, Ele está com você. E muitas das vezes temos tido Ele como alguém insignificante.
não se faz menção dele. Não se faz menção dele nas rodas aonde estamos, nas conversas, nos ambientes. E veja vocês na escritura que nós lemos, que Simão era um fariseu, e ele odiava Jesus, ele não gostava de Jesus. E logo Simão preparou uma grande festa. Sabe como faz, né? Começa aquela competição, quem faz a melhor festa. E ele pensou, eu vou arrasar com a minha festa, vai ser a maior da história. E ali os seus criados não venciam levar convites, mas os convites sempre endereçados. Quando chamava o Simão, chamava alguém para levar um convite, o criado já pensava, qual é o doutor agora que eu vou visitar? Porque era só para os grandes, só para os dignatários. Era para o doutor fulano de tal, era para o coronel, era para esse, era para aquele. E ali estavam aqueles homens, mensageiros de Simão, para cima e para baixo, convidando os melhores, a população mais influente da cidade. Mas de repente, Simão chama e diz, há mais um convite que eu quero que você leve, e que essa pessoa não falte na festa. O moço por certo pensou, esse deve ser quem será? Pode ser o rei, sei lá. Aí ele chegou, quando ele pegou o convite, o endereço era de Jesus. O rapaz ficou impressionado, não pode. Simão só estava convidando os grandes, agora ele convida Jesus, um homem insignificante. Que significância tem ele na cidade? E outra, fulano, você não percebeu que Simão não gosta de Jesus? Sim, sempre tenho percebido, eu vejo sempre ele falando mal de Jesus. Você não acha estranho esse convite a Jesus? Mas sabe por que o profeta diz Simão queria divertir os seus convidados? E ele convidou Jesus para ser um palhaço na festa. Mas tem uma coisa, se Jesus é convidado, ele vai. Ele vai, você convida Jesus, ele vem. Agora, se você convida ele e ele vem, e você deixa ele num canto, de uma maneira insignificante, ele fica ali. Fica ali fazendo o quê? Nada? Não, ele fica ali te abençoando. Ele fica ali repreendendo o mal, fica ali repreendendo o diabo, fica ali repreendendo a doença, fica ali livrando o seu filho do perigo. Mesmo assim, está insignificante, você nem lembra dele. Você não faz nem menção dele. Há muitos nessa noite que Jesus tem sido um homem insignificante na vida deles. Tem tempo para tudo, irmãos. Tem tempo para negócios, tem tempo para viagens, tem tempo para férias, tem tempo para ficar mais rico, tem tempo para estudar e se graduar e pós-graduar, mas não tem tempo para Jesus. Há um tempo entrou alguém ali nos Estados Unidos, num colégio, matou um monte de crianças. E aí um repórter ateu entrevistou a filha de Billy Graham e disse assim: onde estava Jesus quando essas crianças foram mortas? Olha como o mundo gosta de acusar a Cristo, culpar a Ele dos problemas. Expulsam Cristo e depois querem pôr culpa em Jesus. Mas a filha de Billy Graham foi muito sábia na resposta. Você sabe quem é Billy Graham, né? Aquele mensageiro para a igreja natural. Ela disse assim: como você me pergunta onde estava Jesus, se vocês expulsaram ele dos colégios? Se vocês tiraram as Bíblias do colégio? Vocês não deixam ele entrar no colégio, e agora vocês dizem onde estava Jesus quando o bandido entrou e matou? Então, muitas vezes, irmão, Jesus tem sido deixado de lado. E o moço correu e chegou lá até Jesus e entregou o convite, e Jesus disse: confirmado, eu estarei lá. Mombrana diz assim: se fosse eu que estivesse ali com Jesus, eu diria: mestre, não vá na casa desse homem,
Esse homem te odeia, mestre. Esse homem te ignora. Não vá, não põe seus pés lá. Mas Jesus foi. E vocês sabem que naquele tempo as viagens eram feitas a pé. E as estradas eram empoeiradas, e os animais que carregavam as carruagens e levavam as pessoas, eles estercavam pelo caminho. Então as estradas eram sujas. E Jesus viajou um longo caminho para ir à festa. Não havia antitranspirante para passar. Não. E lá estava indo ele, suando pelo caminho, e a poeira grudando no seu suor. E logo os seus pés foram virando uma lama com a sujeira do chão, a poeira, o suor, os estercos dos animais por onde ele pisava e andava. Mas isso era normal na Palestina. Por isso havia uma tradição. Quando alguém fazia uma festa, veja na Bíblia e você vai ver do que eu estou falando. Quando havia uma festa de casamento, por exemplo, se o pai daquela família fosse convidar 300 pessoas, ele providenciava 300 vestes, que eram chamadas vestes nupciais. E as pessoas que vinham para a festa, antes de qualquer coisa, o anfitrião da festa, o dono da festa, ficava no meio do salão, esperando os convidados, para dar as boas-vindas. Hoje nós damos boas-vindas apertando a mão e dizendo: bem-vindo, irmão, Deus te abençoe. Mas naquele tempo a saudação deles era o ósculo, um beijo no lado. Agora, como uma pessoa toda suada, cheirando mal, ia chegar e abraçar o anfitrião e receber um beijo, um ósculo de boas-vindas? Não havia condição. Por isso havia a tradição das vestes que eram dadas aos visitantes que chegavam. E havia um homem na porta que era chamado lacaio, lavador de pés. Era o funcionário menos remunerado, que recebia menos. Era aquele que lavava os pés dos convidados, tirava a poeira, porque eles usavam aquelas roupas frouxas, né? E a poeira subia pelas pernas. Então o lacaio, ele lavava os pés, tirava a poeira, secava bem. Depois ele dava uma vestimenta limpa, e aí ele derramava um unguento, um perfume de valor que recendia aquele cheiro agradável. E aí então a visita estava pronta, apta para caminhar até o meio do salão e encontrar o anfitrião da festa. E o anfitrião então lhe dava um beijo, um ósculo de boas-vindas. Mas quando Jesus chegou, o lacaio tinha recebido uma informação, uma ordem: não lave os pés do Jesus chamado Nazareno. Não dê vestes nupciais, vestes limpas para ele. Eu tenho um propósito com ele na vinda dele aqui. Simão chamou ele para zombar. Simão chamou ele para fazer dele um palhaço. E eu me pergunto nesta noite, como é que Jesus tem sido tratado por mim, por você, por nossas famílias? Que tipo de tratamento estamos dando para ele? E quando Jesus chega ali na festa, quem sabe ele até parou um pouco na frente do lavador de pés. E o homem fez sinal para ele, ignorou. E Jesus então não foi cumprimentar o anfitrião, pois ele estava cheirando mal. Ele estava com os pés sujos, ele estava empoeirado, e ele saiu, foi para um canto da sala, e ali ficou quieto, cabisbaixo. Um homem insignificante no meio de toda aquela gente, pessoas grandes, granfinas, madames de um lado conversando, falando sobre a moda que surgiu, homens de negócio no outro canto conversando, e drinks daqui e dali, e Jesus estava ali quieto. Mas nesse mesmo tempo, uma outra cena começa a se desenrolar ali na Palestina. E a cena era de uma mulher prostituta, uma mulher de má fama, uma mulher que não valia nada para ninguém.
E ela sai de casa, como de costume, para encontrar com alguém, vender o seu corpo, ganhar dinheiro. Mas tinha uma coisa, irmãos, ela não gostava daquela vida. Ela desejava mudar, mas ela não conseguia. Quem sabe ela teve problema com os pais, foi vendida quando criança, foi expulsa, havia razões para ela estar ali, mas mesmo assim ela dizia, eu preciso mudar, eu não quero ser assim, eu quero valorizar a minha vida. Quem sabe alguém entre nós essa noite, que o diabo joga a sua vida de um lado para o outro e você diz, eu não fui feito para isso. Eu não fui feito para estar fumando cigarro. Eu não fui feito para estar trapaceando as pessoas. Eu não fui feito para estar em adultério. Eu não fui feito para estar mentindo. Eu não quero uma vida assim. Se você sente desse jeito, há esperança para você. E aquela mulher saiu, e quando ela chega na cidade, ela se depara com a cidade vazia. As ruas estavam vazias. As lojas estavam fechadas. E ela disse, o que há? Será que há algum feriado que eu não sabia? E ela começa a andar pela cidade, de repente ela sente o cheiro de carne assada, e ela segue aquele cheiro, e ela se depara com a mansão de Simão. E ali estava aquele barulho de pessoas, e ela olha, e a casa estava repleta, e o pátio estava repleto, e ali no quintal estava ali uma vala que fizeram, e a carne ali sendo assada, e muita carne, e muita festa, e muita alegria. E ela para e olha e diz, os pobres nunca têm vez, nós não somos convidados para esse tipo de festa. Enquanto ela olhava, de repente, olhando a madame fulana de tal, olhando o doutor fulano e pensando e admirando as belas roupas que tinham, os olhos dela cruzam-se com um homem insignificante no meio daquela multidão. E quando ela olha para Jesus, quieto, cabisbaixo, pé sujo, empoeirado, cheirando mal, ninguém conversava com ele. Irmãos, eu não estou fazendo somente uma encenação, é uma realidade. Jesus está nessa situação no dia em que vivemos. As pessoas não conversam com ele, deixam ele de um lado, chamam ele somente para fazer uma encenação, um show. E muitas vezes na casa, nas famílias, também Jesus é convidado para isso, para poder ter um carro melhor, competir com aquele que, e assim por diante. E quando ela olhou assim, ela chamou um dos criados de Simão e disse, quem é aquele homem insignificante que eu vejo de pé? Ninguém conversa com ele? Ó, irmãos, eu percebo, eu creio que um riso sarcástico saiu dos lábios daquele servo, e ele sabia de tudo que o seu senhor Simão tinha preparado, e ele riu e disse, esse é Jesus de Nazaré. Quando disse isso, ela falou, o quê? Jesus? Eu sempre ouvi falar dele. Eu ouvi falar que um dia ele transformou a vida de uma mulher prostituta como eu. Eu sempre esperava por essa hora de encontrar com ele, ter minha vida transformada. Aleluias! E naquela hora, disse o irmão Brana, ela deu meia volta e saiu correndo para casa. E chegou na sua casa, tinha um sótozinho assim, tinha uma escada de madeira, ela subiu aquelas escadas, rangendo as escadas enquanto subia. Rapidamente foi ali nas suas roupas, procurou, e havia um paninho ali amarrado, com os denários, umas moedas que ela ganhou com o seu trabalho de prostituição, e ela pegou aquele dinheiro, desceu aquelas escadas rapidamente, e correu para a cidade. Procurou, e encontrou alguém que não fechou a loja. Quem sabe pensou, eu vou deixar aberto, aproveitar, já todos fecharam, alguém pode querer alguma coisa de imediato, e eu posso então estar aqui pronto para vender. E de repente chega aquela mulher ali, prostituta, e quando ela põe os pés na porta daquela loja, o homem olha e reconhece a prostituta, e aqueles fariseus, todo cheio de pompa, disse, mulher, o que você quer aqui? Saia daqui, ninguém pode me ver aqui junto contigo.
E disse o irmão Brana, e ela então pegou, abriu o pacotinho assim e jogou aqueles denários no balcão. E quando aquelas moedas tiniu no balcão, ele disse: pois não, senhora, o que a senhora precisa? E ela disse: eu quero o perfume de maior valor que você tem. Eu quero um unguento mais precioso que você tem aqui. Aleluias, irmãos. É isso, Jesus precisa o de melhor que nós temos, o de melhor que eu tenho, o de melhor que você tem. Aleluia. Olha o que Ele tem feito em sua vida. E o homem foi lá e vendeu para ela. E ela tomou aquele frasco na mão e saiu correndo. E foi, irmãos, ela não foi de mãos vazias. Ela viu Jesus. E eu sei que se ela tivesse ido naquela primeira vez que ela viu ali, sem nada nas mãos, ele teria recebido. Mas ela não queria chegar de mãos vazias. E eu pergunto nessa noite: igreja, será que há essa preocupação em você? Eu não quero chegar de mãos vazias. Será que você preocupa? Eu estou indo à igreja, ou eu estou indo para ver Jesus, mas eu não vou de mão vazia. Eu vou com culto para adorar. Eu vou com o coração aberto para exaltar a Ele. Aleluias. Você não entra por essas portas. Você não entra por essas portas de mão vazia, porque você não vem para ver um homem insignificante. Para outros é, mas para você é Jesus, é o Mestre. Você traz uma adoração a Ele, você traz um louvor a Ele, você traz, mesmo durante a semana tudo deu errado, mas você vem com o seu culto de sacrifício. Porque olhando naturalmente não tinha nem razão de vir à igreja, mas você diz: eu vou lá, eu tenho que levar algo para Jesus, eu tenho que levar algo para Jesus, eu tenho que levar a minha vida para Ele, eu tenho que levar o meu louvor para Ele, eu tenho que levar o meu glória para Ele. Aleluias. Que Ele não seja insignificante para ti. E quando ela chega ali diante das grades, e ela olha e não vê Jesus, Ele estava de pé naquele canto. Irmãos, é assim mesmo o desespero de alguém. Você diz: meu Deus, eu não posso perdê-lo, eu não vou deixar. Ela podia dizer: bem, mas ele está na festa, eu não fui convidado, uma outra hora eu encontro com ele. Irmãos, ela sempre esperou por aquela hora. Quando você está esperando por esta hora, você não deixa passar aquele culto, você não deixa passar aquele minuto, você acerta aquele erro, você se joga aos pés de Cristo. E ela olhou e olhou, e de repente ela o viu. Agora ele já estava sentado em um canto, sozinho, cabisbaixo. E ela então olhou bem onde ele estava, e ela sabia que os porteiros iam tentar impedir ela não tinha convite para entrar. Mas ela olhou bem e disse: ah, não vou errar de jeito nenhum. Ninguém me impede de chegar ali. Irmãos, essa é a verdadeira decisão. Esse tipo de decisão mole: pois é, não sei, eu vou ver com meu marido, vou ver. Irmão, isso não é decisão. Decisão é aquela: nada me impede, eu quero. Se tiver que ficar sozinho eu fico, mas eu vou ao encontro de Jesus, eu vou ser batizado, eu vou seguir a Ele. E ela rompeu assim. Eu penso que logo o primeiro criado de Simão tentou segurar ali, ela empurrou para um lado, empurrou para o outro, e foi abrindo caminho e se jogou aos pés de Jesus. E quando ela caiu aos pés dele, o cheiro da poeira, dos estercos da estrada, mas aquilo, irmão, não, ela simplesmente começou a olhar aqueles pés sujos, e por certo ela pensou: meu Deus, ninguém lavou os pés dele. É assim, irmão, quando você encontra Jesus, você vê que ninguém fez nada por ele. O mundo não faz nada por ele, as igrejas não fazem nada por ele, e aí você vê tudo está para você fazer, está em mim, porque os outros não fazem. Eu não posso esperar pelos outros,
Se ela olhasse pela razão, ela poderia dizer: não, mas há o lacaio aqui, é o empregado, ele é pago para isso, ele que lava os pés. Não, ninguém lavou os pés dele. E ela começou a chorar, lágrimas de arrependimento dos seus pecados, dos seus erros. Porque quando chega na presença de Deus, não há como chegar ali e não sentir-se arrependido dos seus erros. Não foi, irmão, um olho umedecido, não. Foi torrentes de lágrimas, de tal ponto que caíam sobre os pés de Jesus, e ela esfregava, e ela foi lavando, e foi tirando a poeira, foi tirando a sujeira. E depois que ela lavou os pés de Jesus, ela pegou seus cabelos e começou a secar os pés de Jesus, e beijar os pés de Jesus. E aí o Simão disse: ficou melhor do que eu pensava. O show vai ser mais grande do que eu pensava. Oh, eu estou de sorte. Nem imaginava que essa mulher ia entrar aqui. E aí ele bateu palma. Olha para cá. E aí todos os dignatários, fariseus, aqueles sacerdotes que não podiam quase nem se mexer com aquelas roupas cheias de todo adornado, aquelas coisas na cabeça, olharam para o Simão e ele disse: está vendo? Se ele fosse profeta, como ele diz, ele saberia a mulher que está lavando os pés dele, saberia que é uma prostituta. E Jesus quieto, deixa ela fazer o serviço. Quando você vai fazer algo para Jesus, ele diz: deixa que ele faça, pode fazer, meu filho, pode fazer. E aí ela foi, terminou todo o trabalho, abriu aquele perfume, despejou nos pés dele, esfregou, massageou bem os pés de Jesus. Aí Simão levantou a cabeça e disse: Jesus levantou a cabeça e disse: Simão, eu vim na sua casa e você não me lavou os pés, você não me deu o ósculo de boas-vindas, mas esta mulher, desde que chegou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés e de beijar. Irmãos, naquela hora, o coraçãozinho dela estava tremendo, tremendo. Eu acho que quando Simão disse: veja, se ele soubesse quem é ela, o coração dela disparou e pensou: é agora que ele vai me chutar daqui. Mas não tem problema, se ele chutar não tem problema, eu mereço, eu sou pecadora. Mas irmão, ele não chuta alguém que chega arrependido. Pode o diabo acusar, pode o Simão acusar, pode o diabo dizer: veja, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Não adianta, você está aos pés dele. Aí então, depois que ele disse: Simão, ela não cessa de lavar meus pés, de beijar. Aí ele baixou a cabeça outra vez e disse: mulher, a ti te digo, teus pecados são perdoados. Irmãos, naquela hora, eu creio que saiu um fardo de cima dela, um peso da sua alma. A angústia saiu, ela se tornou uma mulher nova. Ela não teve desejo mais de pecar, ela não teve desejo mais das coisas do mundo. A vida dela foi diferente daquele momento adiante. Mas ela deu valor àquele que dava valor a ela. Por isso eu digo a você, irmão, ele cuida, e você? Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de cada um de nós. E o que fazemos nós por Ele? Tem sido Ele um homem insignificante na sua casa? Quando você recebe aquele tipo de visitas, aquele tipo de conversas, e Ele fica no canto, cabisbaixo, insignificante, você nem olha para Ele. Você tem tempo para falar de tudo? Você sabe sobre tudo o que está acontecendo? Seus filhos pequenos sabem mais sobre o Ben 10, sobre o Ronaldinho e toda essa gente do que sobre Jesus? Será que ele não é um homem insignificante na sua casa? Tão insignificante que teu filho não sabe quem ele é. Como eu perguntei para uma criança já, de uns 4 aninhos, quem é que morreu para salvar ele? Ele disse: minha avó, porque a avó tinha morrido fazia poucos dias. Onde está a mãe que não ensinou sobre Jesus para essa criança?
Um homem insignificante dentro da casa de pessoas que são chamadas crentes da mensagem. Quando a Bíblia está empoeirada lá, irmãos, Cristo é o homem insignificante, porque Ele é a palavra. Pega a mensagem, leva, joga, empoeirada, um homem insignificante na sua casa. Visitei uma família certa vez, de repente eu vi um livro pelo chão lá. Quando fui prestar atenção à mensagem do profeta desta era, rasgada, pisada, embarrada, dentro da casa. Um homem insignificante, dentro daquela casa. Convidaram ele para ir como Simão. Convidou Jesus, convidou a mensagem, creu. Mas para quê? Para trazer para dentro de casa, para ser empoeirado só. Deus, irmãos, quer ver nós agirmos. Faça algo para Jesus. Não se envergonhe dele, identifique sua fé com ele. Olha o que ele tem feito por você. Certa vez uma mãe estava lavando roupa. Já estou encerrando. E ali estava ela lavando roupa. E antigamente, você sabe, não se lavava roupa dentro de casa, mas lá na fonte ou lá no rio. E ela entretida lavando as roupas, quando de repente ela escutou gritos. E ela olhou assim, os vizinhos estavam apavorados, a casa dela estava em chamas. E quando ela olhou para a casa em chamas, irmãos, ela não pensou no móveis novo que ela tinha, ou na roupa que ela tinha lá dentro, ela pensou no bem mais precioso que ela tinha, sua filhinha. Ela passou a mão num lençol molhado, saiu correndo, e aqueles vizinhos tentaram segurar. Não, senhora, a senhora não pode entrar. E ela se enrolou naquele lençol e correu entre meias chamas. Mas quando ela chegou diante da criança, agora ela tinha que tirar a proteção dela e proteger o bebê. Ela não pensou duas vezes. Ela tirou aquele lençol molhado, embrulhou aquela criança. E aí então ela enfrentou, ela deu a sua pele para ser queimada. E entrou no meio daquelas chamas, saiu como uma tocha humana lá fora. E mais tarde aquela criança cresceu, estudou, acabou os estudos na cidadezinha que morava, e a mãe trabalhando, conseguiu dinheiro, enviou à cidade grande, e lá estava ela estudando, e a mãe em casa com saudade da filha. Jesus está com saudade de você, irmão. Jesus está com saudade de nós. Quando ele estava tomando da última ceia, ele nem bem tinha terminado, ele já estava com saudade. Ele diz: desde já eu me angustio para que tome convosco da ceia nas bodas do Cordeiro. Ele tem saudade, ele tem pressa. Ele tem pressa, irmãos. E agora eu pergunto: será que você tem pressa? Será que você está com saudade também? Chegou o final de ano, então aquela moça arrumou ali onde ela estava hospedada, né? Arrumou suas roupas. E uma coleguinha olhou e disse: sabe de uma coisa? Eu vou com você. Vou conhecer sua casa, vou aproveitar as férias, passear um pouco. E elas foi, junto com a sua colega. Embarcaram no trem e começaram a viajar. E a mãe não via a hora da filha chegar. E a mãe foi cedo para a estação. E ali a mãe caminhava de um lado para o outro e olhava para o relógio. E parece que aquele trem nunca chegava. E quando o trem começou a chegar na estação, e a coleguinha curiosa, né, na janela do trem olhando, olhou e viu a mãe daquela jovem, toda desfigurada por causa das queimaduras. Seu rosto não se distinguia para saber, era uma coisa horrível. E aquela jovem amiga disse: quem é aquela mulher horrível que eu vejo ali? E a jovem olhou assim e viu que era a mãe. E ela disse: não conheço, não sei quem é. Quantas vezes, irmãos, há pessoas que se envergonham de Jesus, se envergonham diante dos amigos, se envergonham diante das autoridades, se envergonham em falar a verdade, dizer: olha, amigo, é o seguinte, eu sou um cristão, eu sou uma cristã.
Ah, por que você não corta os seus cabelos? Por que você não usa uma roupa assim? Se envergonham. Mas por que você não age, não fala com honra? Você não se identifica com ele e diz, não, eu tenho alguém a servir. Eu sirvo a Jesus. Eu não estou preocupado como vocês acham de mim. Eu estou preocupado com o que ele acha de mim. Aí então, quando desceu, né, aquela mãe ali, não via a hora da filha descer. E quando ela desceu do trem, a mãe viu a filha, saltou no meio do povo correndo e abraçou aquela filha. Olá, minha filha, quanto tempo? E a filha empurrou e disse, sai, senhora, a senhora está enganada. A senhora se enganou de pessoa. E o maquinista ali do trem conhecia a história. Ele morava ali por perto. Quando ele viu aquela cena, ele não aguentou. E diz a história que ele correu até ali, pegou aquela moça pelos braços, chacoalhou ela de sua ingrata. Se hoje você é bonita, se hoje você é uma moça linda, e aí ele disse, é porque a sua mãe entregou a beleza dela para que você estivesse viva e linda hoje. E ele gritou para as pessoas ali na estação e disse, veja, esta mulher aqui eu conheci quando jovem, era a mulher mais linda daqui da comunidade, mas ela ficou desse jeito para salvar a vida dessa ingrata. E eu pergunto, irmão, será que às vezes a atitude de alguns não são assim com Cristo? Ele deixou o trono da sua glória, ele se permitiu, irmão, morrer da pior morte que poderia um homem morrer. Ele, Deus, o Criador, despido. Nas pinturas eles pintam um paninho ao redor da sua cintura, mas na realidade da Bíblia, ele estava completamente nu naquela cruz de pendurado, diante de sua mãe, diante de todas as pessoas. Mas ele não se envergonhou de mim, ele não se envergonhou de você, ele não se envergonhou de nenhum de nós. Aleluias, irmãos. Ele tem prazer de dizer, esse é meu filho, esta é minha filha, ali está meu filho, ali está minha filha. Aleluias, glória a Deus. Há grandes homens como Abraão, Isaque e Jacó, que não fazem parte da noiva, mas que serão convidados de honra para o casamento, porque Cristo, irmão, terá o orgulho de apresentar esse povinho para os seus amigos, porque Abraão, a Bíblia diz, Abraão, amigo de Deus, e ele vai convidar os seus amigos para a festa, e ele com todo aquele prazer, aquele orgulho, aquele sorriso nos lábios, ele vai dizer, Abraão, aqui está minha esposa, eu amo ela, eu amo tanto que eu entreguei minha vida por eles. Oh, irmãos, ele nos ama, ele te ama, ele te cuida. E você, o que tem feito por ele? Vamos colocar de pé. Que ele não seja um homem insignificante na sua casa, que ele não seja um homem insignificante nos teus negócios, que ele não seja um homem insignificante em suas viagens, mas que você tenha ele contigo. Dê honra para ele, ame a ele, sirva a ele. Feche seus olhos agora, enquanto os irmãos vão solando suavemente. E eu quero que você agora, diante de Deus, eu não vim aqui para te emocionar, mas para falar, para que Deus falasse contigo. E Deus está dizendo para você que Ele te ama, mas que Ele tem uma queixa com alguns, que tem deixado Ele insignificante no canto. Se você se encontra essa pessoa, você dá mais tempo para o teu Face, você tem mais tempo para conversar com a vizinha, você tem mais tempo para cuidar da sua beleza, da sua saúde, muito mais tempo do que tempo para Jesus. Você não gostaria nesta hora de pedir a Ele perdão? Se você quiser vir ao altar, como aquela mulher fez, se jogar aos pés dele, lavar os pés dele com suas lágrimas,
renovar o teu pacto com Deus. Pede a Ele perdão, diga: Senhor, quantas vezes eu me envergonhei diante das minhas coleguinhas, mas eu não vou mais fazer isso. Eu vou te apresentar, sempre que for apresentar para as pessoas: esse é Jesus, o meu amado, é Ele que me amou, é Ele que me comprou, é Ele. Não quer você renovar o teu pacto com Deus? Tem um momento na presença dEle, Ele está aqui. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia, Senhor. Pode falar com Ele. Diga que você ama Ele. Diga que você sente muito pelos teus erros. Você sente muito pelas suas falhas. Você sente muito por magoar a Ele muitas vezes. Pede a Ele perdão. Propõe em teu coração agir diferente. Chega em casa, põe fora aquelas coisas erradas que você tem lá. Tira do fundo do baú as mensagens. Traz elas para teu coração. Fala com Deus agora. Todos de olhos fechados. Faz com Ele um pacto essa noite. Não deixa Ele insignificante do teu lado. Como pode uma pessoa estar diante de uma novela? Onde Cristo ficaria numa hora dessa? Diante de filmes, ou lendo artigos imorais, usando a internet de maneira inapropriada. Aonde Cristo ficaria? Certamente insignificante de um lado. Se há alguém entre nós que tem agido desta maneira, envergonhe-se das tuas atitudes. Pede a Deus perdão e mude de vida. Posicione-se por Cristo. Posicione-se pela palavra. Louvado seja Deus. Pai Celestial, eu te agradeço pela tua presença entre nós essa noite. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, Pai, que falou profundamente aos corações. E agora, Pai, eu encomendo a cada um em tuas mãos. Encomendo esta palavra para que possa frutificar no coração de teus filhos. E que possamos acionar as nossas vidas para mais próximo de Ti, Pai. Seja conosco, Pai. Que esta semana seja uma semana diferente já, desde já. Que quem não orava possa orar mais. Quem não lia possa ler a palavra. E quem já fazia isso possa fazer mais ainda, Pai. Desperta-nos para isso. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma esta palavra, Pai, e amplia no coração desta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Há alguém entre nós que gostaria de levantar a sua mão e dizer: eu preciso de uma libertação. Há algo que é forte em mim, forte concernente ao pecado. Às vezes teu olhar não consegue manter-se em coisas corretas. Às vezes não consegue ficar calado e tem que dizer coisas que não se deve. Você quer levantar sua mão para Deus e Deus, liberta-me nessa noite. Liberta-me desse espírito de confusão, espírito de fofoca, espírito de amargura, espírito de cobiça, espírito de vaidade. Vive viciado em joguinhos, viciado em filmes, e Deus fica lá insignificante num canto. Levanta sua mão para Deus. Ele está aqui para te dar vitória nesta hora. Ele está aqui, eu creio no poder de Deus. Todos de olhos fechados, porque é um momento de libertação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, essas mãos que se levantaram para Ti, eu oro para com eles agora, Pai. Repreendo o diabo, saia Satanás. Diabo da cobiça, diabo da malícia, espírito sedutor, saia dessas vidas. Te ordeno, Satanás, saia do meu irmão, da minha irmã, dessa família, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Determino a tua derrota, Satanás, e a vitória do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Glórias a Ti. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Diga comigo, Senhor Jesus. O mundo tem tido o Senhor como um homem insignificante, mas não será na minha vida. Eu vou Te amar, eu vou Te honrar todos os meus dias, Pai. Capacita-me para isso. Eu Te amo, Jesus, e sinto muito, ó Pai, pelas vezes que tenho ferido a Ti, mas não é a minha vontade. A minha vontade, Pai, é amar a Ti. Receba a nossa gratidão. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de olhos fechados, igreja. Aleluias. Ele está aqui. A presença dele é bem notória. Glórias a Deus. Queria dar oportunidade, se alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, e sabe, você é como aquela mulher de má fama, mas ela não queria viver daquele jeito. Você quer aceitar a Jesus na sua vida como seu Salvador?
Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Há uma mão que se levanta. Há mais alguém? Pode levantar para Jesus, Ele te vê. Ele te vê. Há mais alguém que quer levantar a mão aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador? Alguém que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que não está na comunhão, quer você levantar a mão para Deus agora? Levanta a sua mão. Há uma mão que se levanta. Há mais outra mão, há mais alguém, mais outra mão ali atrás. Aleluias! Glória a Deus! São vidas preciosas. Se vocês quiserem vir ao altar, vocês que levantaram a mão, eu gostaria de colocar as minhas mãos sobre você. O diabo por muito tempo tentou dizer a você, e eu quero dizer uma coisa aqui. No início do culto, quando eu assumi a plataforma, todos escutem, especialmente as pessoas que estão no altar. Quando eu assumi a plataforma, eu disse: o diabo tem dito a algumas pessoas aqui que o teu caso está perdido, mas é mentira dele, porque ele fala do que é próprio, ele fala da mentira. Quantos lembram que eu disse isso? E eu disse isso porque eu senti em meu coração de uma pessoa que está aqui no altar agora. E quando eu vi ele ali atrás, eu senti no meu coração que o diabo estava dizendo isso para ele. E Deus estava falando a ele naquela hora. Aleluias! Aleluias! Glórias a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Não importa por onde você andou, o sangue de Cristo te lava e te perdoa de todo pecado essa noite. Te faz uma nova criatura, para voltar à mesa do Senhor e tomar da ceia.